Olá, eu sou a Jay Lourenço. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Recado de Deus Pai. O assunto de hoje faz parte de um dos devocionais que eu fiz recentemente, mas que todas as vezes que a gente entra nesse assunto, fala muito no meu coração e eu vou compartilhar com você o motivo disso. E antes da gente iniciar, eu já quero te pedir para você dar o like nesse vídeo, se inscreve no canal e quando você terminar de assistir o vídeo, aí você pode compartilhar para aquela pessoa que você sabe que o assunto vai se encaixar perfeitamente na vida dela. Óbvio que se o assunto fizer sentido para você, deixa aqui o seu comentário, eu vou amar saber sua opinião sobre esse vídeo. Hoje o assunto é bem crítico porque, além de puxar um pouco da sua orelha, continua puxando a minha, com certeza. Eu quero saber o que tem se tornado um ídolo na sua vida, o que tem tomado o lugar de Deus no seu coração. Para iniciar o nosso devocional, eu vou te indicar a leitura. Vai lá no livro de Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, lá no início da Bíblia. E você vai abrir em Deuteronômio 5, os versículos serão de 7 a 10. E a leitura diz o seguinte: Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostre diante deles, nem lhes preste culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas trato com amor leal até 1000 gerações os que me amam e obedecem os meus mandamentos. Forte, não é? E nós não vamos entrar no assunto típico do assunto dos ídolos, que as pessoas levam muito em consideração para a parte do catolicismo, né? Onde eu posso falar que eu tenho bastante assunto sobre isso, porque eu fui católica. Mas nós não vamos tratar sobre isso, não vamos tratar sobre imagens e coisas do tipo, nós vamos para um outro lado. De acordo com o dicionário, nós temos a seguinte definição sobre a palavra ídolo. Ídolo é pessoa ou coisa intensamente admirada, que é objeto de veneração. Então eu quero te perguntar, você já parou para pensar que coisas simples do nosso dia a dia têm tomado o tempo que a gente deveria estar dedicando a Deus? Eu fiz uma pequena lista desses possíveis ídolos. Lembra que eu falei que a gente não vai falar sobre imagens e ídolos feitos como está no texto? Eu estou falando de ídolos do dia a dia, da nossa realidade dos dias de hoje, tá? E deixando bem claro que esses ídolos que eu vou falar aqui nessa lista, eles não são coisas erradas que a gente faz. Não estão ligados a pecados. Mas eu estou falando que essas coisas se tornam ídolos quando a gente deixa de usar o tempo para dar para Deus, dedicar a Ele e ficar mais tempo nesses ídolos. O primeiro é o trabalho. É o tipo de coisa que é mais do que lícita, é digno porque o trabalho dignifica. Porém, quando ele passa a ser algo que toma o espaço de Deus no seu coração, ele se torna um ídolo. Outro ponto também são os relacionamentos, tanto as amizades quanto os relacionamentos amorosos. Quando essa pessoa passa a ser mais importante do que Deus e você ainda não entendeu isso. Aquela pessoa que você dedica mais tempo para ela, aquela pessoa que você acaba largando as coisas de Deus para estar com ela. E na verdade você tem que puxar para próximo de Deus e vocês dois, ou as amizades que você tem, irem juntos e dedicarem tempo para Deus. Não é para te afastar de Deus, um relacionamento não é para isso, é para te aproximar, seja amoroso, seja amizade, o que for, mas nada que te afaste de Deus, e sim que te aproxime. Outro ídolo é o dinheiro, e esse acaba sendo mais bíblico mesmo, que é algo que complica, porque ele não é algo errado. Muitas pessoas acham que o dinheiro transforma as pessoas, e na verdade ele intensifica o que a pessoa é. Se você é uma pessoa que tem muito dinheiro, mas também é uma pessoa que ajuda outras pessoas, que faz doações, que é uma pessoa generosa, não há nada de errado com o dinheiro, ele intensificou o que você já é. Mas se você é uma pessoa que tem dinheiro ou ganhou um dinheiro há pouco tempo e viu que começou a ficar mais mesquinha, uma pessoa que não ajuda ninguém, que só quer saber de guardar para si, aí a gente tem um problema
e acaba que o dinheiro está se tornando um ídolo na sua vida. E já foi dito, é bíblico, você não pode servir a dois deuses, ou você serve ao nosso Deus, ou você serve a Mamon. Outro ídolo que tem tomado muito o coração das pessoas nos últimos anos são as opiniões das outras pessoas sobre nós mesmos. As pessoas opinam demais sobre o nosso corpo, sobre a nossa aparência, sobre nossas crenças e acabam desrespeitando, e nós vamos tomando essas opiniões como ídolos. Nós queremos agradar as pessoas, nós queremos fazer de tudo para agradar o máximo de pessoas possível, mas nem Jesus fez isso. Não estou falando daquelas situações onde a pessoa nos fala algo pelo nosso bem. Eu estou falando daquelas situações onde as pessoas ficam nos apontando coisas para fazer a gente se sentir mal. E ligar para esse tipo de opinião é o mesmo que fazer disso um ídolo na sua vida. Então, começa a pensar sobre essas coisas que eu estou te trazendo hoje, o que você tem feito com elas? Você tem deixado para lá ou você tem tornado ídolos? Lembrando, algumas delas não são nem pecados, elas são até lícitas. Mas quando você dá mais importância para isso do que para Deus, aí nós temos um problema, um grande problema. Outro ídolo que toma muito nosso tempo nos dias de hoje, e eu nem preciso falar muito sobre isso, são as redes sociais. Eu, por exemplo, trabalho com redes sociais, eu sou professora de inglês, então eu tenho que criar conteúdo para o meu perfil. Só que eu tenho que me policiar demais para não ficar perdendo tempo em nenhuma dessas redes sociais. E nós precisamos entender que se a gente tem tempo para gastar numa rede social, consumindo um monte de coisas que às vezes nem fazem sentido para a gente precisa ter tempo para passar com Deus. E se esse tempo que você está usando na rede social só está te fazendo mal, eu te garanto que se você trocar e passar com Deus, só vai te fazer crescer espiritualmente, crescer como pessoa, tudo isso. Não tem como você achar uma coisa ruim nisso. O último ídolo que eu trouxe nesse momento foi o próprio ministério. E muitas pessoas não estão prontas para entender isso. Existem pessoas que estão servindo em todos os pontos, entendendo que aquilo é para Deus. Isso é maravilhoso. Mas existem essas pessoas que estão em todos esses lugares, mas estão se esvaziando, porque não estão tendo tempo de estar na presença de Deus. Compreende? Você estar fazendo as coisas na igreja não quer dizer que você está se enchendo de Deus propriamente. Então, como se encher de Deus? Ouvindo a palavra, lendo a palavra e frequentando o culto para ter instrução. Então, é assim que você se enche da palavra de Deus. Você tem que meditar na palavra de Deus. Você tem que buscar o que tem mais. O que tem mais? A palavra é viva. A palavra é viva. Todas as vezes que você lê, você acha algo novo. Então, não é só ir servir e fazer o seu ministério acontecer. Não. Você tem que fazer o seu ministério acontecer. E para isso você não pode se encher completamente. Você precisa ter o momento do seu ministério, o momento da sua vida pessoal e o seu momento exclusivo devocional com Deus. Entende? E se isso está fazendo sentido para você, deixa aqui nos comentários já. Inclusive, se você percebeu enquanto eu falava que tem algum ídolo aí na sua vida tomando o lugar de Deus e você quer se comprometer publicamente, deixa aqui nos comentários, me conta o que você tem feito e que vai deixar de fazer para dedicar mais tempo para Deus. Hoje eu preciso te convidar para refletir sobre isso. Reflita sobre tudo que eu falei, assista novamente, peça perdão a Deus, porque muitas vezes isso acontece comigo também. Às vezes a gente não está consciente, a gente não está ciente de que aquilo está se tornando um ídolo e vai deixando a vida aí, vai deixando passar o tempo. E eu tenho certeza que algo veio no seu coração enquanto eu estava falando aqui. Ore para que o Espírito Santo te mostre todas as vezes que você estiver colocando algo na frente de Deus. E por último, se organize seu tempo para que você consiga mergulhar na palavra de Deus. E eu tenho certeza que a partir do momento que você entender o que tem tomado o lugar de Deus no seu coração, orar sobre isso, pedir perdão e pedir para que o Espírito Santo te mostre, eu tenho certeza absoluta, que as coisas só vão melhorar. Não tem como você mergulhar na palavra de Deus e não crescer de alguma forma. Então, para a gente finalizar, eu quero te convidar para a gente orar sobre isso. Vamos lá? Senhor meu Deus, Espírito Santo de Deus, eu te peço
que nesse momento, para cada pessoa que está assistindo aqui, mostra para essa pessoa, se é que o Senhor ainda não mostrou, mostra para essa pessoa o que ela tem colocado no seu lugar, o que tem tomado o primeiro lugar do coração dessa pessoa antes dela pensar em ti. Faz com que essa pessoa se sinta incomodada e que ela tenha vontade de mudar, mas não só vontade, que ela pegue e tome o primeiro passo. Mostra para essa pessoa, Senhor, que as coisas não são vividas no automático. A vida do cristão é espiritual e tudo que a gente precisa fazer precisa de direcionamento teu. Então eu oro, Pai, tanto no meu coração quanto no coração das pessoas que estão assistindo nesse momento, Pai, que o Senhor trabalhe as nossas emoções e que tire a nossa atenção das coisas que tomam o teu lugar, Pai. Remove esses deuses da nossa vida, nos ajuda a fazer isso. É o que eu te peço nesse momento, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos ficando por aqui. Não deixa de ir lá no meu perfil, o @j.lourenço com 2 Os. Também estou te esperando lá no meu TikTok, o @recado de Deus Pai. De vez em quando eu levo até lá alguns conteúdos totalmente diferentes daqui e que também não vão para o meu Instagram. Por isso eu também estou te esperando lá. Não deixa de se inscrever aqui no canal, dar o like nesse vídeo. Deixa aqui o seu comentário, o que você achou desse vídeo. Se você identificou algum ídolo que você tem tido na sua vida, mas antes não sabia, e me conta, você vai mudar? O que você vai fazer para mudar? Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!